Olá, colegas do mundo da mecânica, tudo bem? Meu nome é Rogério Pinto Ferreira e eu sou um dos instrutores da Protege SMS, tá? Para a área de usinagem. Tá? Então, a minha formação inicial foi de técnico em mecânica, né? E depois a gente trabalhou embarcado em plataforma de petróleo, dando manutenção a equipamentos de grande porte, né? Daí a minha experiência também com usinagem de peças, tá? É, e agora a gente vai falar, né, sobre um equipamento bastante útil e versátil, né, na confecção de peças, né, de manutenção de máquinas e equipamentos. Vamos ver? Bom, o equipamento é o torno, né? E o torno aqui, como essa ilustração, né, tá demonstrando, né, a ferramenta de corte ela tem um avanço, né, tem uma direção no movimento de corte e tem a direção resultante de corte. Isso isso dá várias forças, né, envolvidas, né, nesse movimento, né, que são capazes, né, de é, 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 usinar a peça. Se a ferramenta estiver bem centrada, né, o corte vai ser muito bem feito, tá? Dispensando uma série de outras operações que seriam para melhorar a qualidade, né, da superfície usinada. Continuando, o objetivo: sensibilizar os operadores de tornos e similares quanto à necessidade de neutralizar ao máximo a possibilidade de provocar acidentes, né? Isso porque se não tivermos cuidado, né, essa máquina, né, pode provocar acidentes graves, né, de quem está operando. Então, por isso que deve ter muito cuidado, né, e aqui a gente chama a atenção justamente para esses aspectos. A adoção do procedimento de rotina pautado pelas normas de segurança, né, tudo que a gente vai fazer, tá, a gente deve pensar no aspecto de segurança, para que, né, nosso dia, né, seja coroado de saúde e bem-estar no final. Tá? Então é importante a gente sempre agir, né, de acordo com os procedimentos, né? E se esses procedimentos estiverem pautados pelas normas de segurança, melhor ainda. Cumprimento ao disposto da NR12 da Portaria 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho. Né? Esse é o seguinte: existe uma norma regulamentadora, né, que é essa NR12, tá? Que ela é responsável por dar diretrizes para as empresas de como ela deve agir, né, no aspecto da proteção de máquinas e equipamentos. Tá? Isso é muito importante, a gente vai ver aqui alguns pontos dela, ok? Então, vamos adiante. O operador. Bom, quem é esse camarada? Esse camarada é a pessoa habilitada e treinada com conhecimento técnico funcional do equipamento. Tá? Nenhuma outra pessoa pode mexer no turno, né? Porque pode provocar acidentes, tá? Pode ele mesmo se acidentar. Então, somente pessoa habilitada e treinada é que deve estar operando máquinas de qualquer tipo, de qualquer porte, tá certo? E o segundo é o responsável direto, né, pela segurança da operação, pessoas e demais bens interligados a ela, tá? Então, muito cuidado com as pessoas que se aproximam, né, do torno, né, porque esse pode acidentar essas pessoas. Então, você, como um operador responsável, você vai desligar a máquina, né, para depois dar atenção a essas pessoas, tá, ok? Então, só depois das pessoas se afastarem que você deverá retornar à operação. Qualificação e treinamento. Somente pessoas habilitadas, treinadas e aprovadas nos testes específicos podem ser autorizados a operar e manusear os equipamentos. Todos os operadores de equipamentos devem ser submetidos a exames médicos específicos e só poderão operar se considerados aptos pelo médico. Ok, gente? Vamos cuidar da nossa saúde, tá? E não vamos permitir que outras pessoas, né, que não estejam habilitadas, né, e treinadas, né,
possam operar esse equipamento que é perigoso, tá certo? Bom, o que é um torno convencional? Quais são os seus principais componentes? Quais acessórios são usados? Segurança e manutenção? Qual o papel de um torneiro? E o que é possível fazer com o torno? A gente vai responder essas questões agora, né, na sequência. Mas é importante a gente saber que o torno é um equipamento muito versátil, né, muito, né, fácil de operar para quem sabe, viu, gente? Não vá fazer operações que você não tem o treinamento, que pode acontecer algum acidente. Vamos ver. O que é um torno convencional? Conhecido também como torno mecânico. Esta é uma máquina ferramenta que é usada para usinar peças de forma geométrica de revolução, isto é, gerar peças através de rotação de superfícies planas em torno de um eixo, conforme a figura está mostrando aí ao lado. O uso do torno foi identificado por arqueólogos na fabricação de cerâmicas datadas de mais de 3 mil anos. Desenhos egípcios mostram oleiros trabalhando com tornos há mais de 2.000 anos antes de nossa era. Então, minha gente, esse equipamento é bastante antigo, né? Por ajudar as pessoas a fazer alguns tipos de peças, né, e artefatos, tá? O que é um torno convencional? Inicialmente serviu para a confecção de rodas e eixos na marcenaria e posteriormente foram feitas adaptações de projetos novos para a usinagem de metais, tá? Apesar de muito antigo, pode-se dizer que só no começo desse século ele foi efetivamente usado para realizar trabalhos com metais. Isso quer dizer, no século passado, tá? No século 1900, tá? Aí, os mecanismos eram acionados por pedais semelhantes às máquinas de costura manuais inspiradas por Leonardo da Vinci. Olha aí, esse Leonardo era o cara. Fez muitas invenções e o homem progrediu, né, com algumas delas, né, até hoje. O que é um torno convencional? Está aí uma imagem, né, da época, né, medieval, o pessoal trabalhando, né, numa olaria, tá, que eles estavam fazendo peças aí cilíndricas, tá? E aqui embaixo um artefato, né, de madeira sendo confeccionado como se fosse um pé de algum móvel, alguma coisa desse tipo, né? E ali no final a gente vê a correia, né, que era utilizada para gerar o movimento, tá? E aqui ao lado é o tipo, né, de movimento gerado, né, por um arco e uma correia ligada à peça. O que é um torno convencional? Ainda respondendo essa pergunta, é um equipamento extremamente versátil que pode ser utilizado tanto na confecção de novas peças a partir de um material bruto, como para o acabamento de peças já confeccionadas também, que podem ter seções circulares e qualquer combinação dessas seções. Olha aí, que legal! Componentes de um torno. Agora a gente vai ver o que são os componentes do torno. Essencialmente, um torno compõe-se dos seguintes componentes: o barramento, cabeçote fixo, cabeçote imóvel, carro principal, caixa Norton e recâmbio. Tá? Isso aí é uma máquina, né, que vai ajudar muito a consertar e fazer peças, né, cilíndricas. Okay? Componentes de um torno. Vamos começar pelo barramento. É um componente bem resistente, temperado e retificado por exigências de precisão e durabilidade. Sustentado, né,
sustentando, a maioria de seus acessórios, permitindo o deslizamento do carro através de trilhos paralelos que constituem um barramento, né? Também, gente, esse barramento, né, ele pode ser feito também, né, de ferro fundido, tá? O ferro fundido é um ferro chamado ferro máquina, tá? Que é bem resistente, também uma dureza enorme, tá? E a bronca é que quanto mais duro, mais quebradiço. Então, esse barramento, essas peças onde o carro, né, corre, ela não pode sofrer pancada, tá? Porque pode danificar ela. Envergar vai ser difícil, mas vai quebrar, né, um pedaço desse barramento. Se a peça, né, cair, né, e ela for bastante pesada, tá? Então tem que se ter cuidado na hora de colocar a peça que vai ser usinada e depois retirar essa peça que já foi usinada para não dar choque, né, nas peças do torno, tá? Continuando com os componentes em torno, a gente está vendo agora o cabeçote fixo, né? É uma peça maciça em ferro fundido, constituído de carcaça, engrenagem e eixo árvore, tendo como elemento principal o eixo árvore, também chamado de eixo principal, onde é montada a placa de 3 castanhas responsável pelo movimento de rotação da peça, fixação e rotação da peça. As diferentes posições das alavancas determinam a velocidade do eixo, né? Essas alavancas que estão aí na lateral do cabeçote fixo. E aqui a gente vê a árvore principal, onde tem um cilindro que ele é oco, vazado. Isso porque você pode alimentar de um vergalhão aqui, de um lado para o outro, e vai usinando e vai cortando a peça e fazendo outra peça que já está aqui já, né, dentro do torno, tá? Quanto mais comprido for a peça, o material que você vai estar usinando, lá atrás do torno você vai ter que colocar cavaletes, né, onde a peça vai girar em cima desse cavalete, né? Lógico, se possível, colocar um mancalzinho aí, né, para ela ficar girando e presa mais ou menos, tá? Para que não vá flambar muito lá atrás durante a velocidade da usinagem, tá? Então, tá aí o cabeçote fixo, que é montado o eixo que segura a placa de 3 castanhas. Cabeçote móvel agora é a parte do torno que se desloca sobre o barramento, né? Ele é oposto ao cabeçote fixo, tá? Tem por finalidade dar apoio ao material a ser usinado ou suportar e guiar ferramentas de corte e de perfuração também, tá? Aqui a gente vê algumas partes dele, né? O mangote, a trava do mangote, o volante, a base e o corpo, tá? E atrás a gente ainda vê uma outra alavanca, que é justamente de travar o movimento do cabeçote móvel, tá? Aqui no mangote é que é montado, né, as ferramentas aqui, tá? Aqui é montada a ferramenta, né, tipo broca de centro, tá? Pode ser um mandril também, que vai ter outro tipo de broca aí, tá? E para furar o que? Para furar a peça que está lá presa na 3 castanhas. Isso, se for um furo de centro, é para justamente você depois mudar aqui a ferramenta de uma broca para uma ponta de centro, tá? Que é um acessório. A gente vai ver mais na frente esse tipo de acessório, tá? E aqui a gente vê um rasgo,
no mangote aqui, que é justamente para você colocar o saca-ferramenta, tá? Para tirar essa ferramenta daqui, seja qual for a ferramenta, tá? Ok, vamos para o próximo. Carro principal. O carro principal é interessante porque é um conjunto formado por avental, sela, carro transversal, carro superior e porta-ferramenta. O avanço desse carro pode ser manual ou automático, tá? Agora, falando mais sobre esse carro principal, ele corre justamente nos trilhos, tá? Sobre os trilhos e vai a porta-ferramenta, né? Tem um porta-ferramenta, você pode ter 2, 3 ou 4 ferramentas, né? Que você pode prender aí nesse carrinho, tá? E aí, mas esse carro tem um carro transversal, né? Que é esse movimento aqui com essa alavanca, né? Que fica aqui próximo da alavanca de avanço do carro, né? Principal. Aqui é um movimento transversal. E aqui, onde tem o porta-ferramenta, também tem um avanço de uma alavanca aqui, ó. Você está vendo nessa outra aqui que é mais fácil, né? Eu tenho essa alavanca aqui para movimentar esse carro transversal, tá? E eu tenho essa outra alavanca aqui para movimentar o carro superior, onde está montado o porta-ferramentas, tá? Então, vamos para a próxima. Componente de um turno, caixa Norton. A caixa Norton, também conhecida por ser uma caixa de engrenagens, é uma caixa de mudança rápida formada por carcaça, eixo e engrenagem, né? Desempenhando o papel de transmitir movimentos de avanço do recâmbio com economia de tempo, apenas mudando a posição de certas alavancas, tá? Então, mais uma recomendação, né, que é uma recomendação tanto da máquina quanto de segurança. Né? Para quê? Para evitar de movimentar essas alavancas, todas elas, com o torno em movimento. Por quê? Porque essas engrenagens elas não têm anéis de sincronização e você, se for fazer uma mudança sem o torno estar parado, vai raspar os dentes da engrenagem, podendo danificá-los e danificar mais de uma engrenagem, tá? E essas peças não são baratas, né? São muito caras, tá? Ok, então estamos entendidos. Não vamos movimentar as alavancas com o torno em funcionamento. É terminantemente proibido mexer nas caixas, né, Norton e caixas de mudança de velocidade com o torno em movimento. Perfeito? Então vamos adiante. Recâmbio. Esse recâmbio é o seguinte: é o responsável pela transmissão do movimento de rotação do cabeçote para a caixa Norton, com engrenagens que permitem selecionar o avanço para a ferramenta. Normalmente é montado em uma grade e protegido, né, por uma tampa, a fim de evitar acidentes, tá? Então é o seguinte: você vai mais uma vez mexer em engrenagens com o torno parado e travado e etiquetado, tá certo? Para ninguém mexer, ok? Para quê? Para não danificar a máquina e você também com um acidente.